Irmãos e irmãs, os falsos mestres andam ensinando errado a respeito da salvação e fazem com que muitos desrespeitem o Pai. Já repararam que, ultimamente, as pessoas que já conhecem os nomes sagrados andam iguais a robôs programados, falando todos a mesma coisa e querendo forçar as pessoas a aceitar os nomes, sem saber se é o tempo do Pai para aquela pessoa? Se formos segundo nossas próprias vontades, podemos acabar fazendo com que outra pessoa blasfeme contra os nomes. Por isso, só devemos ir segundo o direcionar do Pai e não sair fazendo como a religião ensinou no porta a porta. Veja muitos dizendo: irmãos, devemos crer nos nomes sagrados para sermos salvos. Para começar, irmãos, devemos crer em Yahshua, e bem sabemos que Yahshua é o verdadeiro nome, mas o que Yahshua fez por nós? Será que Yahshua só revelou seu nome? Yahshua ensinou como devemos viver. Quando você vive o que Yahshua ensinou, você já está mostrando ao mundo que serve a Yahshua, enquanto o mundo fica adormecido no ídolo da religião. Antes de Yahshua vir no passado, as pessoas já sabiam do nome de Yah. Sim, sabiam. Os nomes nunca estiveram escondidos e só foram revelados agora. Não, sempre estiveram aí, foi as pessoas que nunca tiveram interesse em saber. E Yahshua se revela, e revela a Yah a quem ele quiser. Como é dito em Mateus, capítulo 11, do 27 ao 28. Irmãos, saibam bem que nem vocês têm o poder de convencer alguém a nada. Vejo muitos dizendo: olha, irmãos, os nomes nas provas arqueológicas, olhe os selos dos profetas. Acompanha este estudo aqui e ali, mas analisem, irmãos, Yahshua nunca andou com selos ou provas arqueológicas. O que vai provar é sua conduta. Yahshua, quando ressuscitou e esteve de frente para Tomé, nos dá uma lição sobre que é bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem, ou seja, não precisamos sair por aí querendo provar nada. Devemos sair vivendo o Evangelho, pois com as nossas condutas as pessoas à nossa volta verão e terão curiosidade para viver da mesma forma. Então não vivam como muitos estão fazendo, parecendo fariseus cheios de falsos ensinos. Muitos pensam que, por saberem os nomes, já estão limpos, puros, ungidos, arrebatados. Mas não sabem que conhecer os nomes é a ponta do iceberg, pois a partir do momento que você conhece os nomes, deve viver como o Messias ensinou. Pois se não, estará fazendo tudo para a autocondenação, pois não adianta partir o pão, fazer imersões e oração para depois viver igual a um filho de Satanás com uma conduta horrível e só passando mau testemunho. Salvação não é a mesma coisa que o evento chamado arrebatamento. Arrebatamento é um evento que só irá ocorrer com quem foi predestinado. Sim, não quer dizer que todos os que conhecem os nomes vão. Não, no Salmo 91, do versículo 14 ao 16, você poderá ler a seguinte frase: pois a mim se apegou com amor, proteger-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ouviram bem quando diz amor? Ou seja, tem que amar o Pai, e como se mostra esse amor pelo Pai? Seguindo os passos de Yahshua, e isso está diretamente ligado à frase que muitos se vangloriam dizendo: se eu crer, eu estou salvo. Pois está escrito que aquele que crê e for imergido será salvo. Sim, correto. Mas você sabe o que significa crer? Ao pesquisar na internet, você pode observar que crer significa acreditar e acreditar significa confiar, mas se você não praticar a doutrina dos apóstolos, ou seja, seguir os ensinos de Yahshua, então você não estará crendo. Por sua vez, se você não crê, então como pode dizer que está salvo? Yahshua não deu a vida dele à toa. Não foi para ficarmos de cara para cima. Não, ele ensinou o caminho, a forma de se viver. A salvação é pela graça por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. A salvação é pela graça e de graça por meio da fé, e não vem por mérito humano. Analisem, irmãos, a fé vem do amor. Se você não tiver amor para praticar os passos de Yahshua, como pode ter a fé verdadeira? Uma fé viva tem que ser vivida. Caso não haja prática, então é uma fé morta, ou seja, sem valor. Então, amor é praticar para ser salvo. Tenho que praticar, senão serei hipócrita, falso e mentiroso. Não herda o reino, e sobre herda o reino é? Mateus capítulo 11, versículo 12 explica bem que só herda o reino quem se esforça, e só vai herdar quem foi predestinado para isso. Por isso, irmãos, não façam como a mãe de Tiago ou João.
quando quis que seus filhos tivessem um lugar um à direita e outro à esquerda de Yahushua e Yahushua, foi bem claro que estes lugares estão reservados para quem o Pai já preparou e alerta. Também que o reino dos céus não é como nenhum reino terreno. Então, ninguém viva buscando ter cargos lá, pois vai ser frustrado. Lá, o maior serve ao menor. Não é como os contos de fadas que vocês viram em filmes. A realidade, irmãos, é que muitos têm que quebrar o orgulho mesmo, viu? Não devemos nos sentir melhores que ninguém por saber os nomes. Os adormecidos, que não conhecem a verdade, serão castigados com menos severidade do que aquele que conhece e não vive, como Yahushua ensinou, assim como é dito em Lucas, capítulo 12, do 47 ao 48. Já explicamos em vídeos antigos que para Yahushua somos como árvores e temos que dar frutos, pois a árvore que não dê bons frutos será cortada e jogada ao fogo. E isso é para pessoas, ou seja, pessoas que não dão frutos nos ensinos de Yahushua, vão para o fogo e só sairão quando ficarem bem limpas. Em Mateus capítulo 7, do 18 ao 21, você pode ler melhor sobre. Portanto, irmãos, não percam tempo com a embriaguez do mundo, sejam sensatos e cheios de amor para que possam gerar frutos de amor e equilíbrio. Irmãos, não façam as coisas por emocionalismo, achando que sair porta a porta, entregar os panfletos com os nomes, e sair com blusas e comercializando bíblias com os nomes verdadeiros são coisas erradas. Quem pratica tais coisas está desagradando a Yahushua, pois Yahushua só ia até algum lugar, seguindo a direção de Yahushua, e Yahushua ensinou bem que não devemos comercializar nada. Os apóstolos não entregavam panfletos ou tinham túnicas com os nomes. Como já dissemos antes, o que vai provar os nomes e o evangelho aos que vivem nas trevas é a sua conduta. Vejo muitos dizendo: eu sou Filadélfia, sou remanescente, estou no Brasil que é o deserto brasileiro. Mas irmãos, isso é carnalidade. Sim, carnalidade. Em Apocalipse 2, todas as igrejas ali sabiam os nomes sagrados. O que desagradou na maioria foi a conduta, inclusive a conduta fez com que alguns apostatassem da fé e largassem o nome de Yahushua e de Yahushua. Então vigiai a conduta que você anda tendo. Um remanescente não vive dividido com as coisas injustas desse mundo, não compactua com a injustiça, não vive como fariseu se ensoberbecendo, como muitos têm feito ultimamente. É porque estão preocupados em deserto, brasileiro. Será que vão fazer provas de conhecimentos no céu? Cuidado, irmãos, estão se preocupando com tolices. Esses conhecimentos não fazem você adquirir o amor e o temor ao Pai. Atentem-se à maneira que vocês têm vivido para que não sejam condenados com o mundo por viver como o mundo. Irmãos, sejam simples e humildes, não tenham ira em vossos corações e controlem bem a língua. Por fim, não descansemos achando que já estamos blindados, selados e prontos para subir aos céus. Esforcem-se dia após dia. Seja um exemplo de alguém que vive o Evangelho sendo uma pessoa prudente e cheia de amor, como fez Yahushua. Lembre-se, irmãos, negar ao Pai não é somente pelos lábios, mas sim pelas ações. Você pode dizer os nomes pelos lábios, mas levar uma conduta de alguém que claramente nega, pois se não viver como Yahushua automaticamente estará negando. E quando você negar ouvir uma mensagem como esta, que é para sua correção, negará também a Yahushua, e negando a Yahushua negará também a Yahushua. Não queiram estar perto dos perversos, pois tudo que sabem fazer é confusão, e lhes digo que muitos se dizem irmãos, mas são perversos. Não se associem com alguém que se diga irmão, mas não viva como o Mestre ensinou. Nisto se resume tudo, irmãos. A salvação não é difícil de se entender, é simples saber que os nomes sagrados são importantes sim, mas é necessário uma boa conduta, pois a conduta é suas obras. Se quer ser perdoado pelo Pai, então perdoe a quem lhe ofendeu. Se diz que tem muitos pecados, então pratique o amor que perdoa multidões de pecados. Yahushua lhe proporcionou a salvação, então siga pelo caminho que ele trilhou. Para Yahushua somos vasos, e há vasos feitos para a honra e vasos feitos para a desonra, assim como diz em Romanos capítulo 9, do 21 ao 22. Ele já sabe quais vão até o fim por amor a ele e quem vai se sujar pelo mal. Por isso, é importante esforçarmos mesmo sabendo que acabaremos deslizando, mas o esforço é visto por Yahushua e em Apocalipse capítulo 3, versículos do 5 ao 6, é falado que o vencedor terá o nome no livro da vida.
No Salmo 69, versículo 28, mostra que haverá nomes riscados do livro da vida e, se não vigiar na sua conduta, seu nome pode ser riscado do livro da vida. Portanto, vivam como sábios, não como insensatos. Os sábios sabem que a vida eterna só tem seguindo os ensinamentos de Yahshua. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, Yahshua fala que não podem beber do cálice dele e do cálice de Satanás, pois é impossível agradar a dois mestres. Ou seja, se você quer escolher aquilo que você aceita no Evangelho e vive de meias verdades, então você já escolhe, está dividido, pois os apóstolos não escolhiam o que acreditam. A mensagem sempre foi uma só. Não existe dois evangelhos, não existe separação entre evangelho da graça e da justiça. É tudo um só, obediência, e essa obediência vem pelo amor a Yahweh. A salvação consiste em uma luta diária para negar o próprio eu, e isso é ter amor pela lei de Yahweh, mas aquele que não ama a lei de Yahweh está entregue às trevas. Por isso não busquem vingança, não retribuam o mal com o mal, mas vençam com o bem, não sejam sábios aos seus próprios olhos, nem fiquem se engrandecendo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 11 ao 15, onde os salvos serão julgados pela forma que viveram, então abram seus olhos, irmãos, enquanto a porta da graça ainda está aberta, dando-lhes tempo para mudar a maneira errada de viver. Aproveitem enquanto tem tempo, meus irmãos, pois a ira de Yahweh descerá, e será um tempo amargo sobre a terra, e os injustos, os perversos e os maus lamentarão por escolher a injustiça. Lembre-se, Yahweh não quer você se dizendo Filadélfia, ele quer sua atitude como filho. Ele não quer você com blusas com os nomes, ele quer você com amor por ele, pois amando a ele o nome dele estará escrito em seu coração. Não fique a procurar de estar em grupos de insensatos, onde há discussões de lobos, e melhor ter poucos irmãos do que viver no meio de robôs programados com insensatez. Seja luz transmitindo a luz de Yahshua através de um linguajar que só sabe falar do amor e da justiça de Yahweh. Não busque tesouros e confortos nesta terra, pois é melhor ter apenas Yahweh e ser desprezado pelo mundo, pois com isso estará ajuntando tesouros no céu. Que Yahshua os guie e permita que esta mensagem esteja em seu coração para que vivam, e não apenas ouçam. Sejam discípulos de Yahshua louvando a Yahweh pelos momentos. Suportem as aflições como disciplina, aprendendo e praticando o que Yahshua mandou fazer, e estejam longe dos falsos irmãos. Pois por mais que digam que sabem os nomes, apenas pouquíssimos o honram, e esses poucos não estão em holofotes, não buscam aplausos e glória humana. Quem se junta com o insensato fica insensato, mas quem se junta do humilde então humilde será.